Bom dia, igreja. Nós precisamos subir o degrau por causa da câmera que vai estar transmitindo. Hoje, dia de chuva, friozinho. A galera, às vezes, prefere ficar embaixo do cobertor. Se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, para a gente participar, fiquem à vontade. Se tem alguém aí fora que ainda vai participar e quiser entrar, também fiquem à vontade. Bom, a nossa EBD, ela está estudando, né, a nossa confissão de fé, os temas da nossa confissão de fé. E na última aula a gente tratou sobre os atributos de Deus. Mas antes de começar e continuar a introdução, eu vou pedir, pai, por favor, faz uma oração para a gente começar. Por causa da transmissão, gente, por favor, eu vou pedir, sempre que tiver alguma pergunta, algum comentário, pega o microfone, tá? Porque senão na transmissão não vai sair. Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida, por esta manhã gostosa, por estarmos juntos na tua casa. Rogamos, ó Deus, sabedoria do Senhor para compreendermos a tua vontade. E que o Senhor dê também ao Rafael a capacidade de transmitir tudo aquilo que o Senhor mesmo quer. Que seja assim nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a última aula que nós tivemos, 2 domingos atrás, a gente comentou um pouquinho sobre os atributos de Deus. É isso que significa essa palavra gigantesca, teoontologia. É o estudo do ser de Deus dentro da teologia sistemática. E nós comentamos como, baseado em Romanos 1, que a divindade de Deus, né, o seu eterno poder, ele está sempre manifesto nas coisas que foram criadas. E aí a gente comentou sobre um pouquinho um argumento, né, o conhecido argumento cosmológico para a existência de Deus, de que a criação, né, o universo, o espaço, o tempo, a matéria, exigem um único ser onipotente para criar e eterno que cria todas essas coisas. E continuando no nosso estudo sobre o ser de Deus, eu trouxe aqui o primeiro artigo do primeiro capítulo da nossa confissão de fé, que eu não consigo ler por motivos de é muito pequenininho. Por favor, leia para mim, porque essa é basicamente a definição que a nossa confissão traz sobre quem Deus é, o que Deus é. O ser de Deus significa o quê? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Amém. Bom, essa é a definição, gente, do documento da nossa igreja, que foi escrito em 1600, e lá vai bolinha, que eu nunca sei o que é, que, em tese, os membros da nossa igreja subscrevem quando se tornam membros. Então, em tese, os membros da IPB concordaram com essa definição sobre quem Deus é. E nessa definição, nós temos os atributos naturais e os atributos morais de Deus, que são diferenciados. Então, ficou tranquilo de ler? Eu só peguei a confissão e destaquei 2 pontos. O ponto azul é o que nós discutimos na semana passada. Olha os termos que usa. Lê os termos de novo, em azul, por favor. Um só Deus, é um Espírito, é imutável, imenso, eterno, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Foi essa definição que a gente usou na aula passada para falar que esse ser é o criador do universo que nós vemos. Nós temos um único Espírito eterno e onipotente que é soberano. Foi essa a conclusão que a gente chegou na semana retrasada, observando simplesmente a criação. É isso que Romanos 1 quis dizer. Os atributos de Deus se percebem através das coisas que foram criadas.
Mas tem uma gama de atributos, que são os em vermelhos, que eles não são especificamente observáveis nas flores, nos animais, nas cachoeiras, nas leis da física. Eles só aparecem no ser humano. Dentre toda a criação, a única parte da criação que experimenta moralidade é o ser humano. Lê, por favor, em vermelho. Cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, justíssimo e terrível em seus juízos. Tudo isso que a gente leu se resume numa simples frase: Deus é bom. Uma vez que Ele é bom, a sua bondade ela se desdobra em outras características. Porque Deus é bom, Ele é paciente e longânimo. Porque Deus é bom, Ele ama. Porque Deus é bom, Ele é santo, Ele é justo. Tudo isso deriva de Deus ser um Deus moral. Mas aí não é como se Deus tivesse um padrão fora dele. É a natureza dele ser essas coisas. Do mesmo jeito que é da natureza dele ser eterno, imutável, onipotente, infinito, é da natureza dele ser bom. Esses atributos de bondade de Deus também revelam a Deus. Nós conversamos na última semana que a natureza, né, a revelação geral, mostra que Deus existe. Mas tem uma parte da revelação geral, se vocês lembram das aulas iniciais que a gente teve, que fala sobre a consciência do homem. Que Deus é revelado, ele se mostra, ele se dá a conhecer através dos atributos morais. O que isso significa? Significa que se a gente fizer uma teologia natural, isso significa, se a gente observar a natureza, se nós observarmos a nossa própria consciência, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, a nossa sociedade, se a gente fizer um estudo de Deus, baseado na sua criação, nós vamos poder reconhecer atributos morais. Nós vamos poder reconhecer bondade. E nós não só vamos poder reconhecer bondade, mas nós vamos poder reconhecer o Deus triuno da Bíblia, que é bom. Essa é a ideia da teontologia. Vejam, ela é limitada. Ela não nos diz qual é o caminho para termos um relacionamento com esse Deus. Ela não nos diz como somos salvos, como deixamos o nosso pecado. Ela só nos dá um padrão pelo qual nós seremos julgados. Então, o argumento da teologia natural se chama argumento moral. É mais ou menos desse modo. Se o Deus bíblico não existe, a moralidade verdadeira, objetiva, absoluta, ela não existe. Mas a nossa observação do dia a dia nos mostra que a moralidade absoluta existe. Ela é verdadeira. Então, a conclusão é que nós precisamos do Deus bíblico. Não é que nós precisamos crer, não é que nós precisamos ter fé, nós precisamos dele, do ser de Deus, da essência de Deus. Isso precisa ser real para que a moralidade exista. Por que isso é importante hoje em dia? Porque diferente do que nós conversamos na semana passada, de átomos e física e energia, espaço e matéria, a moralidade a gente não mede, a gente não quantifica, a gente não vê, não está diante dos nossos olhos, a moralidade ela é interna. Então, outras cosmovisões dão explicações dela para o que é moralidade. Se a gente prestou bastante atenção no histórico das aulas, a gente sempre conversou sobre 3 cosmovisões diferentes, 3 maneiras de enxergar o mundo. A primeira é a cosmovisão ateísta, que nega que exista qualquer coisa além do universo. Tudo que existe é a matéria, é o espaço, são as coisas que nós podemos ver e tocar e medir. A outra cosmovisão, que é irmã gêmea siamesa dessa, é o panteísmo. É a ideia de que o universo é tudo que existe e ele tem algum aspecto espiritual, imaterial, que a gente não vê, mas é inerente do próprio universo. Nós somos divinos, as árvores são divinas,
a água, e tudo, as estrelas, tudo faz parte de uma unidade. Mas ainda assim, não existe transcendência, não existe para além do universo, só existe aquilo que nós estamos vendo. Se isso que nós estamos vendo é imaterial, ou espiritual, ou material, é o simples detalhe que divide o ateísmo do panteísmo. E por outro lado, nós temos uma cosmovisão bíblica, centrada no Deus da Escritura. Como é que essas diferentes cosmovisões lidam com o problema, né, do mal, a realidade da moralidade no mundo? Simples. E, na verdade, simples e complexo ao mesmo tempo. Quando os ateus vão procurar a fonte do que é certo e o que é errado, onde eles podem ir? Eles só podem ir na natureza. Na cabeça deles não existe nada além disso. Só tem matéria, só tem animais, só tem pedras e estrelas e espaço. Então a moralidade ateísta, ela parte de um processo natural, de um processo evolutivo. Qual é o problema dessa moralidade? Se nós somos descendentes de bactérias evoluídas, qual o valor intrínseco que nós temos? O que é uma moralidade ateísta? Ela é absoluta? Ela é relativa? Ela depende de quê? Quando a gente vai parar e estudar a cosmovisão ateísta, o que eles acreditam? Eles acreditam, né, na famosa sobrevivência do mais apto. Não necessariamente forte, mas do mais apto. Quem consegue sobreviver e se reproduzir melhor, sobrevive, se reproduz e acaba subjugando as outras espécies. Mas veja só, tudo nessa cosmovisão é simplesmente um instrumento de sobrevivência, inclusive a moralidade. Se a moralidade ajuda a nossa espécie a sobreviver melhor, ótimo. Vamos aderir a ela e utilizá-la como um instrumento de nos adaptarmos ao meio. Olha que interessante, foi exatamente isso que Hitler fez. Exatamente isso, ele viu sociedades que ele acreditavam que eram menos evoluídas, que atrapalhavam o bom desempenho da sociedade dele, e ele pensou o seguinte: eu sou mais apto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a sobrevivência da minha sociedade, do meu conjunto especial de bactérias evoluídas, subjugue todos os outros. Quem pode falar que ele estava errado? Foi exatamente isso que os chineses comunistas fizeram na Revolução de Mao Tse-tung. 100 milhões de pessoas assassinadas. Por quê? Porque o conjunto daqueles que estavam no poder entendiam que a sobrevivência dependia disso. Dependia do avançar da ideologia e, portanto, todos os outros são descartáveis. Veja só, uma moralidade evolutiva não nos diz se Hitler estava errado. Se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, na moralidade evolutiva, ele estaria correto. Ele fez de tudo para a sobrevivência daquilo que ele julgava mais apto. E se ele tivesse vencido, ele estaria correto. Olha o problema. Nós estamos dizendo que, em uma cosmovisão ateísta, é justificável o genocídio de 6 milhões de judeus, torturados em campos de concentração, assassinados em câmaras de execução a gás, e isso seria aceitável, porque a sociedade definiu que era assim, para a sobrevivência da própria sociedade. E se tudo que existe é matéria, se chocando contra a matéria, quem há de dizer que ele estava errado? A moralidade ateísta não existe. Ela aceita genocídio. Ela aceita assassinato, ela aceita aborto, ela aceita... Olha, existe coisa mais vantajosa para a sua própria reprodução, para passar o seu DNA à frente, do que o estupro? Se você conseguir ter o máximo de relações com diversas pessoas possível, mesmo que seja de maneira forçosa, os seus genes passam adiante.
na ótica do evolucionismo, isso pode ser aceitável. Isso pode. Porque é sobrevivência. Simples assim. Se você não adere às regras da sociedade, quem é a sociedade para dizer que você está certo ou você está errado? Você está sobrevivendo. Simples. Simples. A alternativa da pessoa que nega o Deus bíblico, se ele não quer se dar as mãos a Hitler e Mao Tse Tung no assassinato em massa e no genocídio, é aderir ao panteísmo. A ideia de que existem muitos deuses, ou que a criação é divina, ou que nós somos o nosso próprio Deus. E quando nós somos o nosso próprio Deus, o que importa além da nossa vontade? O que importa além do que eu quero? Do meu coração, de satisfazer a mim? Se a moral ateísta leva ao genocídio nazista, ao genocídio comunista, a ética panteísta leva à egolatria, ao egoísmo, à adoração de si mesmo. Eu sou a medida última de todas as coisas, eu sou divino. E isso não é uma ideia da minha cabeça. É só você entrar no Instagram e achar uma pessoa que adere ao que as pessoas nos Estados Unidos chamam de New Age Movement, é literalmente o movimento da nova era, e você vai ver que as pessoas estão jogando tarô, fazendo yoga, meditação e todas essas coisas para buscar elevar a si mesmo, a liberar os 7 chakras da sua coluna, a atingir a iluminação, trazendo várias coisas do misticismo oriental, budista e hinduísta, com a prática de se divinizar, entrar em contato com guias espirituais elevados, que a Bíblia chama de demônios, para buscar conhecimento do alto, para que então ele possa iluminar a vida e transcender ao físico, mas se tornar um ente espiritual dentro desse universo. Nessa ótica panteísta, a matéria é nada. Você tem que atingir um estado elevado. Então a maldade é simplesmente uma ilusão. O mal não existe. Ele é um sentimento que você tem, mas é um processo. Quando você abrir mão do seu corpo, da sua puxa vida, coisa que é passageiro, mas eu não lembro a palavra. Quando você perceber que você é passageiro e você passar, você vai perceber que o mal, na verdade, ele é uma ilusão. Ele é, na verdade, uma preferência do seu gosto pessoal, que você pode mudar. Você pode simplesmente aderir a outras preferências e trocar as coisas que você acha legal. Porque a medida última é você, é o seu gosto, você é divino. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser fazer igual Hitler, eu vou, porque eu posso. Eu sou o divino, quem é você para discutir comigo que sou Deus? Quem é você? Eu sou o meu próprio Deus, eu faço as minhas próprias regras. Se eu quiser concordar com Mao Tse Tung, eu concordo com Mao Tse Tung. E eu vou criar minha sociedade baseada nisso. E me adorar. E adorar a mim mesmo. E aí, a nossa moralidade fica muito parecida com dos ateístas. Porque veja bem, se um bebê no ventre da mãe é só um emaranhado de células que não passa de uma matéria indiferenciada, no ateísmo, não tem problema nenhum. Tira ele de lá e deixa a mãe seguir a vida dele. Pronto, você não fez mal a um ser humano que tem valor intrínseco. Aborte. Simples assim. Mas quando você é panteísta e você fala assim, o que importa sou eu e as minhas vontades, eu posso usar o aborto simplesmente como um método anticoncepcional para eu ter a vida sexual leviana que eu quiser. Eu não preciso me preocupar com nada além do meu próprio prazer. Onde está a moralidade nessas cosmovisões? Onde tem bondade nisso? Eu não vejo. Se alguém quiser tentar me mostrar, fique à vontade. Mas aos meus olhos, quando você abre
a porta para qualquer coisa ser permissível, você não tem moralidade. Você não tem certo e errado. Você tem gosto. Você tem preferência. Mas não tem um padrão. Você pode ser o seu próprio padrão. Aliás, você é o seu próprio padrão. E você idolatra você mesmo. Você não, eles, né? Eles idolatram a eles mesmos. Qual é a contrapartida que nós temos? Nós temos a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica nos mostra que existe um certo absoluto, que existe um errado absoluto. E isso é dependente de quem Deus é. É muito simples. Por que que a moral tem que ser absoluta? Porque eu não conheço nada que seja verdadeiro e não seja absoluto. Já pararam para pensar nisso? Tem uma técnica de retórica que é ensinado para os adolescentes nos Estados Unidos. Vocês assistiram muito desenho com as crianças de vocês? Vocês assistiram Papaléguas? Vocês gostavam de assistir o Papaléguas? Eu assistia bastante quando era criança. Vocês viram o coiote correndo para cima e para baixo? O que o Papaléguas precisava fazer para as armadilhas do coiote darem errado? Ele não fazia nada. Ele só ficava andando. O coiote se lascava sozinho. As bombas sempre estouravam na cara do coiote. Por quê? Porque o coiote armava a armadilha e a hora que o Papaléguas não estava nem aí para ele ia checar a armadilha, ele caía na própria armadilha. E ele se lascava sozinho. Existem ideias que são ideias coiotes. Ideias que se você deixar ela sozinha, por ela mesma, ela vai se lascar. Ela vai ser autocontraditória. Ela vai explodir na cara dela mesma. Vocês querem ver um exemplo? Toda verdade é relativa. Será? Se for relativo que toda verdade é relativa, então existem verdades absolutas. Pronto. Não existem absolutos. Poxa, você está absolutamente certo de que não existem absolutos, então. Então você afirma um absoluto para negar um absoluto. São ideias coiotes. Elas são autocontraditórias. Uma dessas ideias coiotes é de que não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta? Porque se for absolutamente verdade, que não existem verdades absolutas, existe pelo menos uma verdade absoluta. A de que não existem verdades absolutas. Então verdades absolutas na verdade existem. Veja só, é impossível que alguma coisa seja verdadeiro e não seja absoluto. Então a moralidade, para ela ser verdadeira, se ela tem algum conceito de verdade naquilo que a gente está dizendo, se é verdade que você forçar uma mulher é errado, aquilo tem que ser verdade absolutamente. Se é verdade que matar é errado, aquilo tem que ser verdade absolutamente. Simples assim. Porque se não é absoluto, não é verdadeiro. A moralidade, para ela ser real, ela tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira, ela tem que ser absoluta. Aonde a gente tem um padrão absoluto? No ateísmo? Onde só existe isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e eu? E a única diferença é como eu estou organizado, e isso aqui está organizado de uma maneira diferente? Se a gente começar a desmontar isso aqui, e eu, a gente acaba sendo a mesma coisa? É só isso que existe? Cadê o padrão? A gente comentou na última semana. Se a sua ideia pode ser destruída com a simples pergunta de que padrão você usou para isso, a ideia não é boa. No panteísmo, piorou. Porque eu sou o padrão para mim e eu sou divino. E ai de você se negar o meu padrão divino. Mas olha o problema, você também é divino. Aí você é o padrão divino, eu sou o padrão divino, todo mundo é o padrão divino e ninguém é o padrão divino. É uma miscelânea de confusão que torna simplesmente a moralidade impossível. O absolutismo impossível. E aí qual é a solução? A Bíblia fala. Romanos 1. A gente falou na última aula. As pessoas se acham sábias, buscando a iluminação, buscando os guias espirituais elevados.
Na verdade, elas só são loucas. Elas só são doidas mesmo. Porque elas dependem do Deus triuno das Escrituras para negar o Deus triuno das Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras o nosso Deus, Ele é absoluto. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele, na definição da nossa confissão, Ele é eterno e onipotente. Isso significa que não tem nada que Ele não possa fazer desde sempre e para sempre. Ele é absoluto. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança. E alguns desses atributos que Ele tem, Ele, por sua graça, por sua bondade, escolhe comunicar a nós algum desses atributos. Então, nós passamos a reconhecer a moralidade, por quê? Porque Deus nos fez conforme a sua imagem, pela sua semelhança. E porque Ele é, então nós somos. E aí nós passamos a reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é absoluto. E Deus, Ele transcende a criação. Ele está fora daquilo que Ele criou. Ele é maior do que tudo isso. E ainda assim, está presente. Está aqui. Conectado conosco. Através da sua imagem e principalmente nos seus eleitos, através do seu Espírito. Habitando em nós. Então nós temos um padrão que é absoluto sobre todas as coisas, que é necessário para todas as pessoas, que grita todos os dias, o Deus triuno das Escrituras é necessário. Toda vez que você encontra alguém na rua e você não rouba a carteira dele, você está dizendo assim, o Deus triuno das Escrituras existe, Ele é o padrão imutável daquilo que é moral. Ele disse que roubar é errado, por quê? Porque a santidade daquilo que Ele fez é dele e Ele não divide com ninguém. Por isso eu não te roubo. Quando uma pessoa descrente não rouba a carteira do amiguinho, ele está dizendo a mesma coisa, ele só não sabe. Ele só não reconhece. É a mesma coisa que eu tentar refutar a existência do ar através da minha fala. Eu não consigo falar sem o ar. O ar passa pela minha prega vocal, ele vibra o ar numa determinada frequência, o seu ouvido capta a vibração do ar e você entende a mensagem que eu estou querendo passar. Eu dependo do ar para falar contra o ar. E quando as pessoas falam assim, o Deus bíblico é um tirano, eles estão dependendo do Deus bíblico existir e ser bom, como um padrão imutável daquilo que é certo e errado, para falar contra o Deus bíblico. Simples assim. Muito simples. Nós somos um bando de crianças que subimos no colo do nosso pai para lhe dar um tapa na cara. Quando nós falamos contra a moralidade no Deus bíblico. Tá, mas a conversa é filosófica, a conversa é muito doida. O que isso tem de prático? O que isso significa? Que nós temos um Deus que é moral. Um Deus que é o padrão último de bondade. Que todos reconhecem. Significa, primeiro, que nós temos um padrão ao qual nós devemos nos conformar. Nós temos um padrão que nós devemos buscar imitar. Que a cada dia a nossa vida deveria ser focada não em ganhar dinheiro, em pagar conta, não em buscar passear com a esposa. O nosso dia a dia devia ser focado em nos tornarmos mais parecidos com esse padrão. Isso chama santidade de vida. O Deus bíblico disse, sede santos, porque eu sou santo. Eu tenho um padrão de como eu sou, essa é a minha natureza, eu fiz vocês conforme a imagem da minha natureza, então sigam a minha natureza. Sejam do jeito que eu sou. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja. Primeiro de tudo, como indivíduos, nós somos chamados para sermos a imagem de Cristo. E Paulo, em Romanos 8, fala isso muito bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Ele fala logo no versículo seguinte, para sermos feitos conformes à imagem do seu Filho. É sermos moldados a cada dia para ficarmos mais parecidos com esse padrão absoluto.
A segunda coisa que a gente aprende é que enquanto nós somos moldados a ficarmos parecidos com o padrão de moralidade, que é Deus, nós nos chocamos com um mundo que não é. Com um mundo que nega isso. Com um mundo que escolhe que eles podem simplesmente construir uma clínica e todas as mães que se sentirem que não gostam mais do fato de estarem grávidas, elas podem chegar aqui e a gente simplesmente resolve o problema. A gente termina a gravidez, esse é o termo. Não é assassinato, não é matar, não é abortar uma vida, é terminar uma gravidez. É muito simples. É isso que as pessoas acham que elas podem fazer. Nós estamos em uma sociedade em que isso é aceitável. E nós sabemos, pelo padrão da Escritura que nos foi deixado, que isso é inaceitável. Qual é a nossa função, então? É nós fazermos igual Paulo fez com Pedro. Lembra em Gálatas, quando Paulo está falando com os Gálatas, e ele fala para os Gálatas que Pedro tinha se tornado repreensível, porque ele chegou aonde Paulo estava, e enquanto Paulo estava só Paulo e os gentios, Pedro convivia com os gentios como se eles fossem irmãos. E aí quando chegam alguns judeus enviados pela parte de Tiago, Pedro começa a andar com os judeus e começa a afastar os gentios, e começa a tratar os gentios como uma segunda classe de crentes. Menos do reino. E aí Pedro fala o quê? Eu virei na cara dele e falei mesmo. Isso, Paulo vira para Pedro e vira para os Gálatas e fala: chamei Pedro no cantinho, na verdade na frente de todo mundo, apontei o dedo na cara dele, falei assim: tu tá errado, tu é judeu e não vive conforme a lei, por que você quer que o gentil viva? Quem que você pensa que é Pedro, apóstolo, primeiro do colegiado apostólico? Quem você pensa que é para colocar sobre os teus irmãos um padrão que você não cumpre? Isso que Paulo fez se chama ser profeta. Porque profeta não é quem tem visões do futuro e lê carta de tarô e tenta adivinhar o que vai acontecer na tua vida. Profeta é aquele que exorta. Em máximo grau, você pode ler todos os profetas do Antigo Testamento. É mais chibata descendo do que gente prevendo o futuro. É mais juízo sendo chamado do que qualquer outra coisa. É falar assim: você está errando nisso, 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 nisso. Se arrependa. E como nós temos um padrão de moralidade, nós precisamos sair dessas quatro paredes e ir na sociedade e falar: sociedade, olha o padrão aqui. Se arrependa disso que você está fazendo. Nosso trabalho é irmos... Aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos tem um movimento para-eclesiástico que chama End Abortion Now. Termine com o aborto agora. Onde os cristãos vão em frente às clínicas de aborto e pregam para as pessoas e falam: vocês estão matando pessoas. Isso é o maior genocídio da história. Mais do que Hitler, mais do que Mao Tse Tung, vocês matam mais pessoas por ano do que qualquer holocausto. E chamam a polícia para tirar esses pastores de lá. E os pastores viram para os policiais e falam: eu tenho direito. A Constituição americana me diz que eu tenho liberdade de expressão e liberdade religiosa, eu não vou ficar quieto. Policial, se arrependa. É isso que eles falam. Você tem coragem de virar para um policial na rua, menos para o Fabinho, que o Fabinho está aqui, e virar para ele e falar assim: policial, você está sendo injusto, você não está seguindo a lei, e o padrão de Deus é que a lei seja cumprida, se arrependa, policial. A gente tem coragem de ir lá em Brasília, bater na porta do STF e falar para aquele moço que tem uma cabeça careca, falar assim: senhor, se arrependa, porque você está destruindo a Constituição Nacional, você está passando além do padrão absoluto de moralidade, você está errado. É a nossa função. Ou vocês acham que Elias
gostou de passar 3 anos escondido numa caverna porque o rei Acabe queria matar ele, porque ele falou que não ia chover, porque o rei Acabe estava adorando a Baal? É isso que os profetas fazem. E é isso que a igreja foi chamada a fazer. Nós somos chamados a mudar a sociedade pela pregação do evangelho, com certeza, mas também pela voz acusadora. Sociedade, o padrão não é esse? Pelo amor de Deus. Isso que vocês estão fazendo com as nossas crianças, de falar que elas podem escolher se eles querem ser meninos ou meninas, isso está errado. Isso não é nem biologia, pelo amor de Jesus Cristo. Isso não é certo. Existe um padrão, o padrão está aqui, você depende desse padrão, então obedeça-o. Chamemos a sociedade ao arrependimento, porque nós somos voz profética, e se não formos, a Europa está aí para mostrar para onde a gente vai. A Europa está aí para mostrar que as igrejas vão virar boates, para mostrar que os islâmicos vão vir, e eles não abrem mão de, mesmo através da força, defender a sua religião. E deixa os caras soltinhos. Os caras dominam o mundo. E quem vai contra eles? É o moço de 18 anos que não sabe nem se é menino ou menina? Que é pai de pet e pinta unha? É esse cara que vai para a guerra para defender teus filhos se alguma coisa acontecer? É o cara que é dodóizinho e faz trança no cabelo? Que raio de padrão a igreja está permitindo que a sociedade siga? Porque nós fomos chamados para falar contra isso. Todos os dias, independente da nossa segurança pessoal. Isso significa que ter um Deus moral é anunciar juízo. É anunciar a ira justa. Uma ira santa. Um ódio bom. Porque Deus odeia o pecado, é isso que está na nossa confissão. Ele não vai ter por inocente o culpado. Ele não vai aceitar violações do padrão que ele estabeleceu. É impossível, porque não é da natureza dele. E ele é eterno, e ele não muda. Ele não vai mudar a sua própria natureza ao bel prazer de um bando de criaturas de barro que sobem no colo dele para lhes bofetear a face. Ele não vai mudar. Ele não consegue mudar. Ele não pode. Porque se ele muda, ele deixa de ser quem ele é, ele deixa de ser Deus. Então o nosso trabalho, além de confrontar a sociedade, é confrontar a sociedade com um propósito. É falar assim, você muda, você se arrependa. Ou, eu não estou querendo ser o profeta do caos aqui, mas você vai se lascar. Vai descer um juízozinho aqui sobre vocês, que Sodoma e Gomorra vão estar dando risada, porque eles vão estar confortáveis. Na verdade, Sodoma e Gomorra vão se levantar e vão julgar essa sociedade no dia do juízo. Porque Sodoma e Gomorra era mais justo do que vocês. Pô, Jesus fala isso para Betsaida e Corazim. Imagina o que ele não falaria para a gente hoje. O que a gente deixa acontecer, sem nos posicionarmos, sem pegarmos o nosso padrão que a gente tem e falar assim, pessoas, eu não vou esfregar na tua cara, mas eu vou te dizer com todo amor e carinho, o Deus triuno das Escrituras é o padrão para o que é certo e o que é errado. Você não tem como escapar disso. Então, por favor, aceita que dói menos. Faz o que ele está mandando, que com certeza vai doer menos no final. Gente, vocês estão muito quietos. Eu estou falando. Eu quero alguém, por favor, comenta alguma coisa. Porque eu já acabei o que eu tinha para falar e falta 20 minutos da aula. O microfone está aberto para quem quiser perguntar ou falar. É que é muito pesado tudo isso, né? Tira da gente qualquer tipo de argumento. Tem um pastor americano que fala assim, não odeio o mensageiro. Eu só vim entregar a mensagem. O problema é com a mensagem. É muito pesado. Mas alguém quer fazer algum comentário?
Não era para ser pesado, era para ser animador, era para a gente sair daqui e sair falando com todo mundo na rua. A questão é que a gente negocia a nossa moral, né? Sim. Quando você choca com uma palavra dessa que diz que a moral é absoluta porque ela vem de Deus, joga na cara da gente que todas as negociações que nós fizemos, fazemos e faremos, elas estão fora, né, do pacote. São chamadas de pecado, que afrontam a santidade de Deus. E aí todo mundo fica quieto. Eu só estou falando porque eu sou obrigado. Né? Para que falar? Porque isso, primeiro de tudo, é um argumento contra mim. Porque vocês estão quietos e ouvindo. Eu estou falando, cara. Além de eu estar escutando o que eu estou dizendo, eu estou sendo duplamente... confrontado. Não só confrontado, mas como é que fala? Quando você se envolve duas vezes no crime, eu tenho duas vezes a carga de erro. Então, assim, é tenebroso. É tenebroso. A gente ter eu vou perguntar para alguns aqui o que eles acham disso. Pergunta? Ó, o Sorana está ali. O Sorana está ali dizendo que quer falar. Alguém quer levantar a mão para falar o que acha disso? Ou Coca? Eu achei muito interessante a palavra do professor e necessária nesse momento, porque a verdade é que a gente vai acostumando com as coisas, né? A sutileza que o diabo lança as coisas, aquilo que para a gente era cabuloso, horroroso, hoje já não é tão mais cabuloso e tão horroroso, porque a gente vai se acostumando com as coisas. E eu agradeço a Deus muito por essa palavra, para a gente trazer à memória aquilo que Deus quer de cada um de nós. Quando a Bíblia fala que, quando Deus fala na Bíblia lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, hoje nós estamos fazendo um Deus a nossa imagem e semelhança, né? Se amolda daqui, amolda de lá, isso aqui eu não gosto muito, deixa para lá, isso aqui eu gosto, mas eu gosto muito, então eu vou pegar além do que pode trazer para dentro. Quem mais? Ronaldo quer falar? Não quer? Quer falar, meu irmão? Eu me lembrei de um texto bíblico que está na carta de Judas, né, falando a respeito de Enoque, que nós sabemos que andou com Deus, foi arrebatado. Diz assim no versículo 14 e 15, né, que foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aí continua, né, fazendo a repreensão em forma de protesto aqui, sobre exatamente as obras ímpias que a gente vê hoje abertas aí e a igreja calada, né? Então a missão da igreja está se perdendo, né? A essência. Antes nos chamavam de protestantes, por quê? Que hoje nem sequer nos intitulam assim. A gente brigava por alguma coisa antes, né? Mesmo que fosse só para fazer bagunça, pelo menos a gente protestava. Tem um versículo. Ronaldo mudou de ideia. Tem um versículo que eu quero só complementar. Está em Hebreus 10. Eu acho que é o 25. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Veja só, o juízo ele não começa pelos de fora. O limpa começa aqui dentro. Não está escrito aqui: o Senhor julgará todas as nações. Já foi. O juízo começa aqui. Essa galera que Judas está falando aí, estava dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele está falando assim: o Senhor julgará o seu povo. É a mesma parábola que Jesus contou do joio e do trigo. Eu vou passar um ceifeiro aqui e vou separar o joio do trigo, e o trigo eu vou guardar no meu celeiro, mas o joio vai queimar.
E terrível coisa é cair na mão desses deus. Então, isso que você falou, a gente começa limpando dentro de casa primeiro, depois a gente sai. Porque se a gente sair, a primeira coisa que a sociedade vai falar, mas, cara, olha a trave no teu olho, você quer falar do cisco do meu? Simples assim. A gente tem que resolver nossa bagunça interna primeiro. Quando nós olhamos esse tema, ele é um tema bem pesado, né? Olhar nesse sentido. Só que aí vamos lá para o rei Davi. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Sim. Não pelas ações totais dele, mas pela capacidade que ele tinha de se arrepender, de se renovar. E quando o profeta Natan chega para ele e conta aquela história da ovelhinha, e acusa ele, mostra para ele, ó, você é essa pessoa, a primeira coisa que Davi faz é se voltar para Deus e se arrepender. Então, a oportunidade que nós temos nessa manhã aqui de confrontar a nós mesmos com a moral, com o conhecimento e aquilo que a gente está vivendo e nós vamos viver, é Deus nos dando a oportunidade de podermos ser chamados segundo o coração dele. Essa é a oportunidade que nós temos nessa manhã. Amém. Amém. A voz de um presbítero pastor. Né? Isso. Inclusive, sobre o pastor, se o tema for pesado demais, a gente reclama com o Edelso, tá? Porque ele que baixou o conteúdo programático, soltou a bomba e foi para a EBD itinerante. O seu nome como é que é mesmo? Desculpa, eu não entendi, eu sou surdo mesmo. Ranieri. O que o Ranieri disse aí é muito sério, né? O que o Coca disse é muito sério. A questão que a gente vai se amoldando às situações e a gente vai abrindo mão do padrão de santidade e nós nos escondemos atrás daquilo todo mundo faz, é assim que é hoje, a lei agora é diferente, agora mandaram que é assim. É o tempo da graça agora, não é o tempo da lei. Se o aborto for legalizado, como que fica? Agora pode, porque a lei deixa, a gente abre mão dos padrões divinos, né, do absolutismo divino, e vai se amoldando as situações, né? É a coisa do sapo, né? Que se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora, né? Mas se você puser ele na bacia de água fria e for esquentando a bacia, ele morre cozido, ele se adapta e morre. Eu me lembro de um fato que houve o Mackenzie, a Universidade Mackenzie em São Paulo, é da nossa igreja, e ela sofreu ou está sofrendo um processo, movido por alguns estudantes que são homossexuais, de que ela não pode ter banheiro masculino e banheiro feminino. Ela tinha que ter o banheiro para quem quisesse entrar, onde quisesse entrar. Então, se eu sou homem, mas me identifico como mulher, eu vou para lá, para cá, tal. E a discussão estava acirrada, e o Ministério Público chamando o Mackenzie a responder às questões, a como é que faria, tal. Não sei da decisão que chegou lá, mas eu sei da solução que a diretoria do Mackenzie já havia tomado internamente, caso perdesse a ação. Ela ia investir muito dinheiro para reformar todos os banheiros e fazer tudo individual. Olhei para os caras e falei, rapaz, vocês são inteligentes, acabou com o problema. Então, se você está me obrigando a ir contra o absolutismo do meu Deus, então não, eu vou achar uma forma eu vou te atender se eu puder, mas o absoluto do meu Deus eu não abro mão, nem que eu tenha que gastar, nem que eu tenha que me mudar, mas de uma forma positiva. Isso lembra Pedro e João diante do Sinédrio, né? Quando eles foram, Pedro e João, pregando dentro de Jerusalém, foram presos, eles chegam diante do Sinédrio, e o Sinédrio resolve assim, se eles estão falando alguma coisa de Deus, a gente não pode impedir. Se é de homens, alguma hora vai morrer. Então a gente só está mandando, vocês vão embora daqui e vocês não falem desse Deus de vocês. Aí Pedro e João falam assim, o que nos importa servir a homens? Basicamente, por que a gente discorda da nossa sociedade? É porque ou ela nos manda fazer algo que Deus proíbe, ou ela nos proíbe de fazer algo que Deus manda. E nessa hora, a gente tem que fazer igual ao Mackenzie, ou sermos até um pouco mais rebeldes. Igual Gideão. Gideão foi rebelde.
Ele foi contra os midianitas, enquanto os midianitas estavam dominando Israel. E a insubordinação de Gideão não foi pecado. Sansão, mesma coisa com os filisteus. Então, quando a gente fala do nosso dever cristão de obedecermos às autoridades, nós temos. Até que ela não viole esse padrão. Ela violou esse padrão, é nós contra eles. Não tem muito para onde fugir. O que a gente tem que ter sempre em mente é que essa situação, ela vai se agravar. Isso é bíblico. Cada vez mais vai ficar difícil você manter o seu padrão de santidade diante de um mundo que está cada vez mais tendencioso e indo para a insanidade, a insantidade. Essa é uma resposta pessoal. Essa é uma resposta individual, né? Eu e você, nós estamos no mundo, e o próprio Cristo, quando ora por nós, Ele pede que, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, estamos inseridos nesse contexto. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Ela vai ter que ser dada. Não responder também é uma resposta. Não fazer nada também é uma resposta. Me calar diante das situações levantadas que afrontam a santidade do meu Deus também é um testemunho. E dessas coisas todas nos será pedido contas. E é interessante que a conta que a gente vai ter que dar é individual, né? Sim. Não vai dar para falar, foi a mulher que tu me deste. Mas isso, ou foi o pastor que pregou errado. O fato de nós termos que agir não significa que nós temos que ser um bando de loucos que sai fazendo as coisas aleatoriamente e sozinho. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o evangelho, ele tinha estratégia. Ele esperava um sábado e ia na reunião das pessoas, onde as pessoas oravam, e lá ele falava. Ou ele, quando ele chega em Atenas e está falando com os gregos, ele vai no Areópago, né, no local de exposição da filosofia publicamente. Então, existe o modo certo de fazer as coisas. Não é sair aqui na esquina, bater lá na próximo departamento de polícia e sair xingando todo mundo, como se o policial estivesse fazendo tudo errado na vida dele. Ou, sei lá, bater no gabinete da prefeita, na Câmara dos Vereadores. A gente tem que, primeiro, como eu falei no versículo aqui de Hebreus, arrumar dentro de casa, nos fortalecermos nós, enquanto igreja, principalmente enquanto família, porque o da porta para fora vai ser simplesmente a consequência daquilo que a gente tem dentro, como comunidade, como família, dentro de casa. A gente não consegue ser duas pessoas, nós somos um só. E quando nós formos corretos em nós, como família e como igreja, nós automaticamente seremos corretos quando a gente estiver para fora. Vai ser uma consequência. Eu estava vendo um vídeo do reverendo Hernandes, já vou passar para você, meu irmão, que no final do vídeo ele fala assim, o encerramento da palavra dele, né? Se Deus é verdade, e Ele é, se Deus é vivo, e Ele é, se Deus é justo, e Ele é, se Deus é santo, e Ele é, ele vai colocando um monte de atributos de Deus, que nós corriqueiramente dizemos que é, aí ele fala, aí ele te cobra a atitude. Então, como é que você faz isso? Se Deus é tudo isso, como é que você age assim? Qual é a justificativa? Eu estava imaginando a cena, cada vez que ele fala, se Deus é isso e Ele é, ele estava dando uma volta na corda, assim, no pescoço do povo. Se Deus é isso e Ele é, outra volta. E ele puxa. Como é que você age como você age? Se você prega que tem um Deus, como você prega? O você somos nós, viu, gente? Irmã, passa aqui para mim. Eu tenho um entendimento da minha criação, né, dos meus pais. E isso nós tentamos praticar na nossa casa. Eu acho que o marido e a mulher, eles têm que falar a mesma língua. E isso a gente vai ensinando para os filhos, né? Então, eu sempre dizia para os meus filhos, quando você precisar ir ao meu trabalho, não precisa nem me ligar, porque você sabe onde me encontrar
e vai poder bater na porta e entrar a qualquer hora. Então, é aquela questão de ser crente, é ter humildade, mas a humildade não é aquela permissiva, que tudo você pode aceitar. Você tem que contestar algumas coisas, mas você tem que saber contestar, não dando cabeçada, né? Essa semana eu voltei ao meu trabalho e o Jânio foi junto. E eu conversando com um colega, o colega falou assim, o Jânio falou assim, mas a Lourdes, ela recebia muitas críticas por ela ser assim. Aí ele falou assim, aqui tem 4 colegas da mesma época que sempre questionam. Se a dona Lourdes estivesse aqui, não estaria desse jeito. Não que a gente seja diferente, mas uma vez o meu chefe falou que eu tinha que fazer um procedimento, e eu falei que não ia fazer, e eu comuniquei às 3 autoridades superiores a mim. E ele me chamou no gabinete, ele perguntou quem que eu pensava que era, se só eu fazia as coisas certas. Eu falei, não, eu sou a Lourdes, que eu assumi um compromisso, não que eu faça, só eu faça as coisas certas, mas eu procuro fazer a coisa certa. E eu me aposentei, no ano seguinte, a minha chefe foi demitida para o bem do serviço público, porque ela, mesmo sendo cristã, ela dava abertura para que as coisas do mundo entrassem nos trabalhos dela, nas atividades dela. Então, eu penso assim, que nós crentes devemos contestar, devemos dialogar, devemos argumentar. E dentro da igreja, com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, com os nossos colegas. Só que isso nós nos tornamos o quê? Mal vistos. Porque muitos colegas, muitos irmãos não aceitam receber argumentos de que eu aceito tudo, veio falar para mim, eu sento, eu ouço, se eu estiver errada, eu tenho que aprender a pedir perdão. E eu aprendi isso com o pastor Adonias, lá em Dourados, que ele dizia que nós não somos o dono da verdade. A verdade, ela está na Bíblia. Quando alguém vier nos contestar e argumentar, ela deve nos mostrar onde está, para que a gente possa ver se estamos agindo de uma forma correta ou não. Isso não quer dizer que nós não devemos chegar no pastor e dizer, puxa vida, pastor, a sua atitude não foi correta. Estava lendo Timóteo, ontem, 1 Timóteo, e eles nos ensinam isso, né? Que primeiro nós devemos nos cuidar e nos corrigir, para depois corrigirmos os outros. Eu penso que a igreja, ela precisa trabalhar esse ponto. A sua mensagem, ela está corretíssima, é isso que a gente precisa ouvir. E é isso que a gente precisa assimilar para dentro de nós, para que a gente possa levar lá fora, para não sairmos dando cabeçada em tudo que achamos que temos certeza. Eu contesto muito as coisas, mas eu procuro ser bem educada. Apesar de eu ter uma voz bem firme, as pessoas pensam que eu estou brigando, eu sempre falo, gente, eu não quero brigar, eu só quero dizer que isso deveria ser dessa forma, sabe? Então, eu acredito que nós, cristãos, precisamos ter essa postura, né, de dizer se está certo ou não, e buscarmos o que é melhor para que a gente possa viver, né? Isso está na Bíblia, essa aqui eu não lembro qual é a referência, fé sem obras é morta, né? Porque a gente discute muito a teologia, e a galera fala, não, tem o ensino de doutrina, ensino de teologia, e as palavras assustam, mas isso que a gente falou é teologia, e nós, a partir do ensino, nós vimos o que nós precisamos fazer, baseados na natureza de Deus. A Lourdes deu outro exemplo muito, muito bom. Seu pai te ensinou o que é certo, você ensinou a Gabi está ensinando a Cecília. Isso. Por que a gente batiza criança? É por isso. Próxima aula. Não, é daqui um pouco para frente ainda. Mas é por isso. É porque a nossa teologia redunda em prática. Não é um ensino vazio de significado. Eu batizo o meu filho porque eu vou fazer isso com ele. Eu vou pegar na mãozinha, vou andar um caminho com ele, vou falar, anda por ali. É por ali? Não, não, não. Vem cá, o pai vai com você. Vem cá do meu lado e a gente anda aqui, ó. E aí o bisavô ensina a avó, que ensina a mãe, que está ensinando a filha. É teologia viva. A gente vê a natureza de Deus manifesta, se revelando a nós, e isso nos faz corrigir a nossa vida, corrigir a nossa prática e sair lá fora e falar para todo mundo, bora galera, bora se corrigir aí, que está todo mundo errado. É a doutrina que vira vida, vira a vida, a palavra gera atitude. Então a gente não tem como desvencilhar, a gente só vai fazer alguma coisa se a gente acreditar, e a gente só vai acreditar se a gente souber naquilo que a gente acredita, porque se a gente não conhece o que a gente acredita, a gente faz o que a gente quiser, né?
Como é que é a palavra da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vale. Eu gosto muito de vários personagens bíblicos, é lógico, né? Tem um que me chama muita atenção, que é José. Mas não o José lá, rei do Egito. O que me chama atenção é o moleque José, né, que foi jogado no poço pelos irmãos, foi vendido como escravo, aí vai e é vendido lá para o Egito, e aí ele começa a fazer tudo. Durante todo esse tempo, ele continua usando da teologia que o pai dele havia ensinado. De repente, ele está melhorando, está crescendo na casa de Potifar. E ele fala, puxa, realmente, essa teologia está dando certo. Aí vai a mulher de Potifar e pega o cara e arrasta ele para a cama, oferecendo a ele a única coisa que o próprio Senhor dele havia negado. E qual é a resposta de José para ela? Nessa hora é que José se revela para mim um homem que merece a minha admiração. Qual é a resposta? Quem pode erguer a mão e falar que José dá à mulher de Potifar? Alguém falou? Cometerei eu tamanha afronta contra Potifar? Foi isso? Contra o meu Deus. Potifar tinha dito que não podia, mas ele não estava nem aí. Nessa hora, contra o meu Deus, um Deus que estava deixando ele ir para o buraco. Daí ele foi para a prisão, passou 3 anos, se enrolou um monte, continua ali, sem negar a essência desse Deus. Quantas vezes a gente faz isso? José é um personagem fenomenal. E muitas vezes ele é usado do jeito mais zoado possível, né? Porque José, muitas vezes, quando a gente está ensinando nossas crianças, ele se torna exemplo de como Deus nos eleva em meio às dificuldades e nos torna felizes. Mas eu vi uma pregação uma vez... O caminho que é complicado. Eu vi uma pregação uma vez, do capítulo 41, versículo 50. Eu vou ler rapidinho, é super curto, mas só para a gente ver quem era José de verdade. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome Azenate, aos quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Veja só, o cara era governador do Egito, rico, não tinha problema nenhum na vida, e ele estava numa terra que para ele era ruim. Ele preferia estar em casa, porque ele esqueceu as coisas ruins que a família dele fez, e ele permaneceu na terra da aflição. Ele achava o Egito ruim, ele queria voltar para a terra prometida da família dele. E nós, na sociedade, nós estamos felizes e contentes. Nós estamos bem. Tanto que pediu para levar os ossos embora. O cara governador do Egito fala, não é aqui o meu lugar. E nós estamos contentes. A gente tem constantemente aberto mão da santidade do nosso Deus. Responda isso para você mesmo. Amém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos encerrar? Nos colocar em pé, orarmos e darmos esse tempo por encerrado, rogando a Deus que essas verdades tornem-se cada dia mais práticas na nossa vida. Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida. Foi o Senhor quem nos gerou, quem nos criou com um propósito de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Que seja assim comigo no dia de hoje e em todos os restantes de dias que eu tiver pela frente. Que eu abra mão de todos os meus conceitos e preconceitos, para que os teus conceitos vivam e se manifestem em mim e através de mim. Que seja assim com os meus irmãos, que possamos ser igrejas individuais que fazem diferença aonde estão, que sejamos sal que salga, que sejamos luz que ilumina. Não permita, Senhor, que nos tornemos crentes inócuos, aqueles que não fazem diferença, mas que a doutrina do Senhor, a santidade do Senhor, as verdades da Tua Palavra
façam com que as nossas atitudes sejam vistas pelos homens. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pelo tempo de vocês.